2022. Ser sobrenatural. Nós já temos recebido muitas coisas nesse mês de janeiro, né? Quantas palavras pontuais, quantas palavras que o Senhor tem liberado, não somente do púlpito, né? Mas palavras pontuais vindas através da casa, dos irmãos, da equipe profética, daqueles que têm se colocado na brecha para ouvir a Deus. Amém? Deus, Ele sempre vai antecipar e vai anunciar aquilo que Ele há de fazer. A palavra diz que Ele sempre vai anunciar os seus profetas, os seus filhos. E nós temos vivido dessa forma, ouvido da parte de Deus, para seguir conforme a sua vontade. Amém? Foram dias e semanas pontuais e palavras pontuais. E as primícias já têm sido, não de hoje, mas de quanto tempo, sido ministrada nessa casa. E nós temos sido a cada dia acrescentados sobre a revelação da primícia. Isso tem feito parte da nossa vida. A primícia não é só um mês do ano, né? A primícia é algo muito maior do que isso. A primícia não é somente um valor financeiro, a primícia é muito maior do que isso. E é isso que a gente precisa entrar. É nessa dimensão que a gente precisa entrar. Eu acredito que, como foi profetizado, nós recebemos uma palavra profética pontual sobre essa festa das primícias. E é necessário uma mudança de mente para que a gente possa compreender essa dimensão. Para que a gente possa acessar aquilo de novo que Deus está fazendo. E Deus sempre faz novo. Deus sempre faz coisas novas, amém? Deus sempre faz coisas novas e Ele sempre vai nos levar a lugares novos e novos ciclos na nossa vida. Quando nós entendemos o coração de Deus, nós entendemos que Ele quer nos conduzir de estação em estação, para que a nossa movimentação seja precisa na vontade dEle. Esse final de semana é um final de semana muito importante para nós, porque nós já temos falado de primícias de honra, de oração, primícias de adoração. Temos falado de primícias que são importantes, fazem parte da nossa vida. E esse final de semana, não menos importante, nós falaremos sobre a respeito de primícias financeiras. E isso também faz parte da nossa vida. Isso também é adoração. Isso também é vida com Deus. O maior problema da religião é quando a religião quer tirar e desvincular algumas coisas do que é espiritual. Quando a religião quer desvincular atitudes nossas, que fazem parte sim de uma movimentação espiritual e sobrenatural, porque nós somos espirituais e sobrenaturais. Amém? Esse final de semana é um final de semana onde nós temos a oportunidade. Que oportunidade é essa, profeta Paulo? Nós temos a oportunidade de fazer a diferença para um ano inteiro. Nós temos a oportunidade de acessar algo que será derramado para todo um ano. Nós temos a oportunidade de acessar algo que vai impactar todos os meses deste ano que nós já entramos. Eu sei, e você também sabe, que Deus não se move pela nossa cronologia. Porém, nós também entendemos que quando a eternidade decide interagir no nosso cronos, nós temos um kairós de Deus, aonde o Senhor estabelece o seu tempo preciso, o seu tempo exato, e o seu tempo que está já com uma pré-ordenança, já está pré-estabelecido na eternidade. O kairós de Deus vem para poder movimentar o cronos através daquilo que é eterno, amém? Você crê nisso? Amém? Então você está iniciando um final de semana de oportunidades. Repita comigo: um final de semana de oportunidades. Amém? Deus tem nos falado, tem nos ensinado sobre primícia. E nós já sabemos, fomos muito bem fundamentados nos anos, e eu creio que durante esses dias vai haver ainda mais fundamentação. Mas nós sabemos que existe um pacto financeiro, e sabemos que nesse pacto financeiro existem 3 pilares importantes que nós precisamos conhecer: dízimos, ofertas e primícias. E o dízimo, como muitos já ouviram,
traz a proteção e a revelação de Deus sobre as nossas vidas. Por outro lado, nós temos também a oferta, que ela é proporcional àquilo que nós semeamos. Eu semeio uma oferta e eu vou colher proporcional àquela oferta que eu semeei. Amém? E nós temos a primícia, que já foi por quanto tempo nos foi roubado, uma revelação tão sobrenatural. No ano sobrenatural, nós precisamos entender e falar sobre o sobrenatural. Por quanto tempo nos foi roubado a revelação da primícia? Por quanto tempo nós caminhamos não entendendo que Deus estabeleceu, e tudo que Ele estabelece, claro, é perfeito, e que Ele estabeleceu o pacto financeiro perfeito, para que eu e você pudéssemos acessar todos os recursos que já foi liberado, para que a gente viva o propósito eterno dele. Amém? Esses dias atrás, numa conversa com a minha filha, nós estávamos conversando em mesa, e a Letícia, esse ano agora, ela vai dar a sua primeira primícia financeira. Ou seja, esse ano ela iniciou um trabalho como menor aprendiz, e aí ela vai dar a primeira primícia dela, nessa festa das primícias. E nós estávamos conversando com ela sobre o pacto financeiro. Estava explicando para ela. Ela já recebeu o salário dela, já separou o dízimo, já separou a primícia. E numa conversa ali na mesa em casa, nós estávamos falando a respeito de como Deus, Ele é perfeito. E Ele nunca está olhando como muitos pensam, Ele está olhando, Ele quer meu dinheiro. Não, Ele não quer o seu dinheiro. Ele quer te dar a oportunidade de acessar o que Ele já liberou para você. Eu falei para ela assim, é como se você tivesse, através desse pacto financeiro, podendo acessar tudo que Deus tem para cada ciclo da sua vida, para cada etapa da sua história. E glória a Deus, porque ela entendeu e também está vivendo isso como família, né? E eu louvo a Deus por isso. Eu sei que tudo que Deus tem produzido na minha vida, na vida da minha esposa, tem sido derramado sobre a vida dos meus filhos, e vai ser derramado sobre a vida dos filhos dos meus filhos. Amém? Isso está sobre a sua vida, você crê nisso? Glória a Deus. Nós entendemos então que o pacto financeiro faz com que a gente acesse aquilo que Deus já liberou, para que a gente possa viver o propósito eterno dele. E hoje eu quero falar a respeito, iniciar esses dias tão especiais falando a respeito da primícia sobrenatural. Repita comigo, primícia sobrenatural. Muitos de nós achamos assim, puxa vida, né? A primícia ela surgiu e ela começou a existir quando o homem decidiu dar dos seus primeiros frutos. Ou quando de repente Deus, através das orientações que Ele foi passando, orientou aos homens a levar a primícia, os primeiros frutos ao sacerdote. E não foi isso, profeta, não começou assim, não. Na realidade, Deus, quando Ele quer impartir algo conosco, Ele não imparte ensinando com palavras, Ele imparte fazendo. E a primícia, ela surgiu na eternidade. A primícia começou na eternidade. Por isso que nós não podemos gastar o nosso tempo de querer ficar explicando para pessoas intelectuais que querem através da doutrina ou da teologia explicar primícia. A gente não pode perder o nosso tempo querendo explicar aquilo que surgiu na eternidade para pessoas que querem discernir através do intelecto. Porque a primícia não surgiu quando os filhos de Adão levou os primeiros frutos da sua colheita, ou os primeiros frutos do seu rebanho, ou quando através das leis determinadas pelos sacerdotes, Moisés disse que deveria levar os primeiros frutos ao sacerdote. Não, a primícia começou na eternidade. Repita comigo, a primícia começou na eternidade. Deus na eternidade decidiu primiciar. Ele decidiu dar o seu primogênito. A palavra primogênito tem a mesma raiz de primeiro, que tem a mesma raiz de primícia, que está relacionado à primeira entrega. Deus na eternidade
Ele deu o primeiro. Ele deu aquilo que era o primeiro da sua essência. Ele deu aquilo que era a sua primícia eterna. E Ele entregou o seu Filho na eternidade. Na eternidade. Amém? Apocalipse 13, 8. Só na parte C do versículo fala algo muito poderoso. Apocalipse 13, 8 diz assim: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Repita: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele decidiu produzir algo que atravessaria as dimensões, que atravessaria o eterno e alcançaria um novo âmbito ou uma nova dimensão. A primícia de Deus atravessou a separação entre céus e terras, porque a primícia de Deus foi entregue na eternidade. Ele decidiu produzir algo que atravessaria a dimensão do Espírito e se manifestaria no natural. Abra sua Bíblia comigo, 1 Pedro 1,19. 1 Pedro 1,19. Pedro 1,19 está escrito, diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Preste atenção no versículo 20. Conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Amém? A entrega da primícia de Deus impactou os céus e a terra. A entrega de Deus foi a maior entrega e foi o maior ensinamento para que nós pudéssemos acessar essa revelação. Não vai ser estudando os textos bíblicos que a gente vai chegar numa conclusão de entregar ou não. Vai ser acessando através do Espírito. Um dos maiores problemas que nós temos é querer entender as coisas do Espírito. Mas as coisas do Espírito só podem ser discernidas através do Espírito. Elas vão fugir à nossa razão. Elas vão fugir o nosso intelecto, a nossa maneira de computar e entender as coisas. Tudo começou a se movimentar após essa entrega. Eu fico imaginando, porque é somente imaginando. Não temos nem escrituras bíblicas que possam nos dar um pano de fundo para entender Deus na eternidade. Sabe? Para entender Deus na eternidade decidindo interagir, decidindo se manifestar, decidindo através dessa primeira entrega e maior entrega que foi Cristo, produzir uma movimentação. Porque, irmãos, após a entrega de Cristo por Deus, tudo começou a se movimentar. Ele foi entregue antes da fundação de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sabe, o evangelho que eu mais gosto é o evangelho de João. E lá em João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabe o que aconteceu? Quando Deus decidiu entregar a primícia, quando Deus decidiu entregar o seu Filho, tudo começou a se movimentar. Tudo começou a se movimentar para ser criado, para ser formado, para que houvesse um pano de fundo, para que se manifestasse a primícia de Deus. Quando uma primícia é liberada, as coisas começam a se movimentar por causa dela. Deixa eu te dizer uma coisa: todas as vezes que você traz a sua primícia diante do Senhor, não se trata só de um valor financeiro. Quando você traz a sua primícia diante do Senhor, as coisas começam a se movimentar por causa dela, porque você está acessando um princípio eterno. As coisas começam a se mover a respeito dela. Tudo foi feito por intermédio dele. Nada do que foi feito se fez se não for por ele.
Sabe o que é interessante? Preste atenção. Todos acham que Jesus foi entregue por causa de Adão, né? Ou por causa do pecado, sei lá. Na realidade, Adão foi criado por causa de Cristo. Tudo foi criado por causa de Cristo. Se você hoje habita num planeta, tudo isso foi criado por causa da primícia eterna que foi entregue. Em 1 Coríntios 15, 45 está escrito e diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Jesus não foi entregue por causa de Adão, mas Adão foi criado por causa de Cristo. Amém? A primícia tem o poder de movimentar as coisas. Quando nós entendemos esse princípio eterno, nós acessamos a movimentação de Deus. Tem uma passagem da Bíblia que acho que todas as pregações que eu ministro eu falo dela, porque tudo encaixa. Quando Ana decide entregar o primeiro filho, quando ela estava toda perseguida lá, não podia ter filho, e de repente ela fala: não, eu já sei. É como se ela falasse assim: já sei, entendi, existe um princípio eterno, e eu preciso me movimentar dessa forma. E ela diz: Deus, se o Senhor me dá o filho, eu te entrego. Ela não estava cumprindo, sabe, uma doutrina teológica. Ela não estava ali falando: agora a partir de hoje nós vamos aderir a essa nova doutrina, primícia. Não. Ela não estava aderindo a uma nova doutrina, ela estava acessando um princípio eterno de Deus. E quando ela fala: eu entrego o meu primeiro filho ao Senhor, Deus falou: opa, ela está entendendo. Ela está entendendo como eu me movo na eternidade. Irmãos, não tem como surpreender a Deus, sabe por quê? Porque Ele sempre deu primeiro. Todos acham, presta atenção nessa agora, todos acham que Eva foi feita por causa de Adão. Que é isso, profeta? Depois os apóstolos corrigem aí a heresia. Mas Eva não foi feita por causa de Adão? Não. Não foi. Gênesis 2,18 diz: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso aqui é o que você sempre leu. Mas sabe o que o original hebraico diz? Não é bom que a humanidade se torne sozinha. Sabe o que Deus diz? Vou preparar um socorro. A palavra auxiliadora é socorro. E a palavra Adão, nesse versículo de Gênesis 2,18, é humanidade. Não é bom que a humanidade fique sozinha, sem a minha presença. Eu vou preparar um socorro. E aí sabe o que Deus faz? Faz a mulher. E mulheres, hoje à noite vocês saem daqui se sentindo mais especiais, tá? Quando Deus gera a mulher, todo mundo acha assim: ele pegou só uma costela e fez. Meu irmão, Deus fez algo complexo com aquela costela. Ele preparou um órgão reprodutor, que seria como se fosse uma cápsula, para que a semente de Deus não se contaminasse, não se corrompesse com o sangue do homem. Porque o sangue não é proveniente da mulher, o sangue é proveniente do sêmen. Deus estava criando uma cápsula. Deus estava criando o lugar aonde Jesus, a primícia eterna de Deus, se manifestaria na terra. O sangue de Cristo, o sangue de Jesus, não se contaminou, porque o sangue de Jesus foi proveniente da semente de Deus. Muito louco isso, né? Maria perdeu a virgindade de dentro para fora. A mulher não foi criada para a necessidade de Adão. A mulher já estava dentro do plano da primícia eterna de Deus. Era uma cápsula. Deus já sabia de tudo. Deus falhou porque Adão pecou.
Você não sabe o que você está falando. Ele não decidiu entregar o filho dele por causa do pecado, irmãos. Todo mundo acha que Jesus veio por causa do pecado. Ele não veio por causa do pecado. Ele não se manifestou por causa do pecado. Sabe por quê? Porque Deus não tem plano B. Deus não tem plano B. Ele não foi pego de surpresa. Puxa vida, fiz Adão e Eva e deu errado. Vou ter que sentar de novo nas minhas anotações e fazer um plano B. Você acha que Deus tem um plano B? Não. Deus tem um plano, se chama Jesus Cristo. E esse plano começou na eternidade e se manifestou entre nós. Jesus não foi entregue por causa do pecado. Deus não tem, repita, Deus não tem plano B. O plano de Deus nunca foi Adão. O plano de Deus nunca foi Abraão. O plano de Deus nunca foi Moisés, Davi ou qualquer outro homem. O plano de Deus sempre foi a sua entrega eterna, a sua primícia sobrenatural. E eu vou dizer o porquê que ela é sobrenatural para Deus. Após a queda do homem, a gente sabe que aconteceu muitas coisas. O homem então decide comer daquele fruto, dar ouvidos à mulher. E depois da queda há um diálogo de Deus. E um dos diálogos que eu quero mostrar para vocês foi quando Deus falou com a serpente. Tem algo muito interessante, muito poderoso nesse diálogo. Deus disse para a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Parece que está tudo fora do controle. Parece que deu tudo errado. Deu tudo errado, Adão pecou, comeu, Eva também, e vão ser tirados do jardim, deu tudo errado. Aí numa conversa que Deus tem com a serpente, Deus profetiza. Isso aqui foi uma profecia de Deus a respeito da sua primícia eterna. Aquilo que Deus havia entregue na eternidade se manifestaria como uma semente. Por isso que a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia, porque quando nós entendemos o poder que há numa semente, o apóstolo Cristiano ministrou isso, né? Foi você que ministrou sobre a semente. Uma semente, depois de semeada, ela contém dentro de si vida, para produzir mais e mais multiplicação. Deus então entrega a sua primícia eterna antes de todas as coisas. E aí no meio do caos, daquela bagunça, porque todos acham, então deu tudo errado, Deus lança uma profecia: olha, a semente da mulher, a semente que vai nascer da mulher, essa semente vai pôr fim às obras das trevas. Sabe, o princípio eterno de Deus da primícia, irmãos, tem o poder de destruir os nossos inimigos. Tem poder de fazer-nos prevalecer contra todas as artimanhas das trevas sobre as nossas vidas. Quando nós acessamos o princípio da primícia, isso não se trata somente de ter um acréscimo financeiro, mas isso vai além, isso nos leva ao nível, na posição onde nós estamos em Cristo, de mais que vencedores. Após essas palavras, eu fico pensando, né? Isso é um pensamento meu, tá? Se você quiser concordar, você concorda. Se não, depois eu acho que Deus falou com a serpente. Eu acho que Satanás nunca mais dormiu sossegado, se é que ele dormia. De verdade, se você fazer uma leitura bíblica nesse âmbito, você vai ver o quanto ele ficou preocupado. A cada anúncio, a cada profecia, a cada novo homem que levantava, a cada nova pessoa que se levantava, ele ficava preocupado, porque ele achava que era a semente que ia pisar na sua cabeça. Quando foi profetizado sobre o libertador do Egito, o desespero foi tanto, que ele usou uma das suas marionetes e disse para as parteiras: mata todos os meninos que nascer.
Você acha que isso só foi uma questão governamental? Não, isso foi uma preocupação de Satanás. Porque ele falou, vai que dessa vez já é ele, vai que já nasce agora a semente que vai pisar na minha cabeça. Então manda matar todo mundo, porque está aí, vai se cumprir nesse tempo. Irmãos, deixa eu contar uma verdade para você. O diabo não pode ver o futuro. Você sabia disso ou não? O diabo, ele sabe do poder do profético. Ele faz com que as pessoas menosprezem o profético, mas ele não pode se mover no profético. Ele não consegue enxergar o futuro. Para ele, naquele tempo, poderia ser a semente que ia esmagar a sua cabeça. E quanto às outras histórias, aonde eu creio que Satanás, eu ia falar uma bobeira que eu não vou falar não, eu ia falar que Satanás estava ficando cada vez mais careca. Não, brincadeira, era só um pensamento que foi embora. Que ele está perdendo cabelo, preocupado, tipo isso, mas é melhor não, né? Tem uns irmãos aí que são uma benção, que são careca. Foi só um pensamento, tá. Ele ficou muito preocupado, né? E cada situação que acontecia, cada novo evento que surgia, cada homem de Deus que se destacava, cada juiz ou juíza, ou sacerdote que se levantava, era preocupação para ele, porque ele não sabia quem era, Kiko. Ele não sabia quem era. Aí o que acontece? Quando vai chegando próximo das profecias, vão se cumprindo, acontece algo muito interessante, né? Em Mateus 2:2 fala que veio os magos, né, ver o rei que haveria de nascer, seguindo a estrela, seguindo o sinal. E aí eles foram indagados por Herodes, perguntando, né, na onde que ele vai nascer, quem é ele? Olha o desespero. Aí a Bíblia diz, Mateus 2,16, quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente, olha o desespero, e mandou matar todos os meninos. Cara, você acha que se o diabo soubesse quem era, ele fala assim, ó, vai na casa tal, endereço tal, menino tal, a cor do olho é assim, o cabelo é assim, mata ele, porque ele que é a semente. Ele não sabia, mata todos os meninos. Ele estava entrando em paranoia já, porque ele não sabia quem era. Ele não sabia qual era a manifestação daquilo que Deus havia feito na eternidade. A expressão da sua primícia, a semente que haveria de nascer, que haveria de tomar um corpo, que haveria de se movimentar nessa terra. Ou seja, a primícia eterna que atravessou o mundo espiritual e se manifestou em carne, como uma semente incorruptível. Ele não sabia onde estava. Sabe, irmãos, eu quero liberar uma revelação sobre a sua vida nessa noite. Quando você traz a sua primícia diante do Senhor, o diabo tem o mesmo sentimento e a mesma sensação, porque a primícia, ela se torna algo invisível diante dos olhos dele. Quando você primicia, as coisas começam a acontecer e se movimentar no invisível de Deus. Há um desespero nas trevas. Sabe por quê? Muitas vezes você teve um ano difícil, você está passando um momento difícil, e aí de repente numa festa como essa, num culto, numa reunião, num ajuntamento como esse, o inimigo sabe que você está passando, sabe da pressão que você está vivendo. De repente você está aqui na frente, se alegrando, entregando o seu melhor para Deus. Isso se torna invisível diante dos olhos dele. Isso confunde as trevas. A primícia confunde as trevas. Repita isso comigo: a primícia confunde as trevas. O princípio da primícia eterna é estabelecer a vitória sobre os nossos inimigos. Isso acontece quando nós entendemos que não se trata de teologia. Quando nós primiciamos, nós estamos determinando essa vitória. Vitória contra Mamon, sabe, que não nos governa. Não governa, o dinheiro não pode governar as nossas vidas.
A primícia expressa quem de fato governa as nossas vidas. Quando nós entendemos que o governo de Cristo em nós manifesta o reino de alegria, justiça e paz, nós somos totalmente libertos de Mamon. Nós somos totalmente libertos de uma mente lógica, de uma mente que fica baseada somente no cálculo natural das coisas e não se move por fé. Irmão, seria falar isso para qualquer outro, a mês de janeiro, você tem que dar uma primícia especial de sacrifício ao Senhor, é loucura. O mês de janeiro para muitos é um mês difícil, é um mês cheio de desafios, mas nós não nos importamos com isso, porque a gente já entendeu que não se trata do dinheiro, se trata de uma movimentação eterna que começou em Deus e que Ele nos fez acessar isso através de Cristo. Quando você primicia, você entra na movimentação de Deus, você entra na movimentação eterna de Deus. Amém? Provérbios 3:9, né? Abra aí. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios, ou os teus lagares. O princípio da primícia foi sempre abundância. O princípio da primícia foi sempre transbordar. A entrega do primogênito, feita por Deus na eternidade, porque Ele entregou, eu vou recapitular. A entrega do unigênito, porque Ele era o único filho. Ela se tornou o primogênito de muitos filhos. Então, a ideia da primícia sempre foi transbordar. A ideia da primícia sempre foi a abundância. O único filho que se tornaria o primeiro filho de muitos filhos. Você consegue entender que o princípio da primícia é muito mais do que um estudo? Quando você primicia e você entra nesse âmbito de Deus, você está declarando abundância. Você está determinando de transbordar os teus celeiros, os teus lagares. João 10:10, Jesus disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele mesmo falando do seu papel como primícia de Deus. A abundância de vida, vinho, alegria no espírito. Não é a alegria reativa, a alegria da alma que se move só quando as coisas estão bem. Não, é a alegria do espírito. A primícia eterna de Deus, ela vai gerar sobre a sua vida a alegria no espírito, algo que está acima do que você está passando, algo que está acima das estações e dos ciclos que a gente passa na nossa vida. Cristo nos faz acessar a abundância de vida. Amém? Romanos 11:16, e é o texto que eu comecei. E se forem santas as primícias, da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. A primícia sobrenatural de Deus, que é Cristo, ela foi entregue para que nós fôssemos filhos, nos tornássemos filhos. Romanos 8:29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Sabe, irmãos, eu acho que a primeira vez que eu primiciei na minha vida foi em meados de 2007, 2008. Foi quando a primeira vez foi ministrado para nós, nessa casa, sobre primícia. Eu lembro quem ministrou foi o Álvaro Robles, e foi a primeira primícia que eu fiz.
E eu me lembro que naquele tempo, sem entender muito, eu pedi para Deus, eu falei: Senhor, eu não quero dar algo que não seja do Senhor, eu não quero fazer algo que não seja do Senhor. A gente às vezes passa por tantas coisas dentro de um contexto religioso, tanta coisa que vem, tanta moda, tanta coisa que vem na igreja, que passa, que vem e leva um monte de gente, daqui a pouco acaba e cai por terra, né? E eu me lembro que esse era o meu pensamento da época. Eu falei: Senhor, eu não quero me mover por mais uma movimentação que está acontecendo, eu quero acessar o que o Senhor tem. E eu lembro que o Senhor falava no meu espírito: seja filho. Porque a única maneira de você entender a primícia é você sendo filho. A única maneira de você entender a primícia é você ter uma mente de filho. Porque a mente de filho faz com que você acesse a movimentação do filho. E a maior característica do filho é a obediência. E não é uma obediência assim: eu vou fazer porque está mandando eu fazer. Não, é uma obediência que é gerada de dentro de nós através de Cristo. Não é uma obediência, aquela obediência, puxa vida, eu vou fazer, mas eu estou com pesar de fazer, sabe? É um prazer. Eu lembro a minha primeira primícia, primeiro que eu nem tinha ela. Quando eu decidi dar a minha primeira primícia, eu nem tinha, porque eu estava desempregado. E eu falei para Deus: eu vou dar a primícia que eu nem tenho. E hoje eu estava terminando de escrever algumas coisas aqui, o Espírito do Senhor me fez lembrar disso. E Ele falou assim: olha, profetiza hoje para aquele que quer dar primícia, mas ainda não tem, porque eu, Senhor, coloco semente na mão do que semeia. Porque quando eu decidi dar minha primícia, eu decidi como um filho. E o Senhor colocou nas minhas mãos a semente. E depois daquele dia eu nunca mais parei de semear. Eu nunca mais parei de dar primícia, Cristiano. Nunca, não teve um momento da minha vida que eu não dei a primícia para o Senhor. E sabe o que eu sinto quando eu estou aqui com a minha família trazendo? Independente do valor, da quantia. Sabe o que eu sinto? Eu sinto como se eu pudesse estar tocando o coração de Deus, falando: Senhor, eu entendi o que o Senhor fez, o Senhor entregou o seu melhor, o Senhor entregou o seu primeiro, o Senhor entregou a Cristo, o seu Filho, e eu entendo isso, está aqui a minha primícia. O resto, irmãos, é consequência. Uma palavra profética, porque a gente recebe, né, a palavra de Deus, direção de Deus, depois vê as coisas acontecendo. Sabe uma coisa que eu aprendi com Deus? É observar os pequenos milagres. Porque a gente fica às vezes preso somente nos grandes. Eu tenho 3 filhos, e eu não me lembro qual foi a última vez que eu levei eles no hospital. Eu não lembro a última vez que eu precisei gastar com eles com remédio. Aí você fala assim: caramba, a primícia está gerando alguma coisa? Tá, vida em abundância na minha casa. Pode aplaudir o Senhor. Eu lembro um ano que eu não tinha salário, que eu estava desempregado. E aí eu decidi pegar um valor que eu sempre ficava pensando nele. Puxa, se saísse pelo menos um pouquinho disso aqui, eu resolvia alguma coisa. Saísse um pouquinho, eu ficava pensando. Um dia eu falei: não, peraí, eu não vivo em prol disso. Eu peguei um valor que eu tinha para receber, eu falei assim: não, eu quero entregar isso também como primícia ao Senhor. Eu quero me desvincular disso. E aí eu ofertei como se fosse um perdão de dívida. Sabe o que aconteceu naquele mesmo ano, irmãos? Deus criou uma vaga de emprego dentro de uma multinacional para mim. Sabe, a primícia, irmãos, não é somente um valor financeiro, mas é a movimentação que Deus iniciou na eternidade. A primícia, ela impacta o mundo natural e o espiritual. A primícia faz você acessar os recursos que Deus já liberou para que você viva o propósito eterno dele. A maior característica do filho é a obediência, né? Filipenses 2:5 e diante diz assim, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se semelhança de homens e reconhecida em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. A primícia eterna de Deus decidiu se esvaziar da sua divindade para se tornar uma semente. Eu não sei se é só porque eu tenho a mente de profeta que eu fico pensando nessas loucuras, mas eu fico imaginando naquele momento que Maria estava dialogando com o anjo, e quando o anjo liberou a palavra que Deus havia entregue a ele, aquela palavra naquele exato momento se tornou uma semente dentro do óvulo dela. Cara, isso, eu fico pensando nessas coisas. Ali, aquela semente que começou já a se movimentar, começou a produzir um sangue puro, um sangue incorruptível, um sangue que não tinha contaminação. Jesus se esvaziou de Deus, de ser Deus para ser homem. Sabe o que eu posso dizer para você, irmãos? Quando nós primiciamos, nós nos esvaziamos de ser homem, para a gente poder ser igual a Deus. Quando você primicia, você abre mão de toda a sua humanidade, sabe para quê? Para você entrar na esfera de Deus da entrega. Porque entregar está relacionado ao amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira e entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele por amor entregou. Então a entrega está relacionada ao amor, e nós sabemos muito bem que o amor é o nosso Deus. Ele é o amor. Quando você traz a sua primícia diante do Senhor, não pense somente na finança, pense que você está acessando algo que Deus te deu a oportunidade de acessar através da primícia. Amém? Se coloque de pé. Eu quero cumprir exatamente com aquilo que o Senhor ministrou no meu espírito. E enquanto eu estava escrevendo essas coisas, eu sei que nós vamos ter palavras ainda poderosas aqui. O Senhor falava muito nítido isso no meu espírito, que era para mim orar nessa noite e profetizar a semente para aquele que semeia. Eu quero que você feche seus olhos e de forma profética levante a sua mão como se fosse receber. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te louvamos porque somente através da sua entrega nós podemos entregar. Somente através da sua primícia sobrenatural nós podemos hoje primiciar no natural, mas impactar também no mundo espiritual, Senhor. Pai, eu quero ser fiel àquilo que o Senhor ministrou ao meu espírito nesse dia. E eu quero declarar, Senhor, semente ao que semeia. Senhor, aqueles que já têm colocado no coração a primícia para esse ano, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, colocar semente, Senhor, nas suas mãos. Pai, aqueles que de repente acham que não tem semente, Senhor, eu declaro, Senhor, que o Senhor colocará semente em suas mãos. Eu declaro, Senhor, que essas sementes, ó Pai, elas carregam dentro dela o poder da abundância, Senhor, de vida. E essas sementes, Senhor, elas farão com que eles acessem, Senhor, a movimentação que foi iniciada na eternidade, Senhor. Pai, eu declaro, Senhor, semente é o que semeia. Pai, eu declaro, Senhor, que nesse mês de janeiro, Senhor, um mês tão importante, o Senhor começará a fazer com que as coisas se movimentem em prol das primícias. Eu declaro as portas se abrindo. Eu declaro, Senhor, os novos caminhos de riqueza, Senhor, sendo traçados. Eu declaro, Senhor, que lugares aonde estavam fechados, ó Pai, o Senhor vai à frente, Senhor, e dá ordem aos teus anjos, ó Pai, para que sejam liberados, para que os teus filhos passem. Eu declaro caminhos abertos, e eu declaro, Senhor, novos caminhos de riqueza sobre os teus filhos, ó Pai. A partir desse tempo e a partir desta revelação que o Senhor tem derramado sobre nós e vai continuar derramando sobre esses dias. Pai, que nós possamos estar como filhos, abertos, com o coração
de filhos abertos, ó Deus, para receber o ensinamento do Senhor, para receber da revelação do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. 2022. Ser sobrenatural.